Bom, pessoal, graça e paz. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Degustação Teológica. Eu sou Davi Domenicali, pastor da Igreja Batista Fraternidade em Caieiras, São Paulo. Também tenho como principal formação a teologia, tá? Atuo também como professor de teologia. Peço que você se inscreva no canal, que você curta o vídeo e compartilhe com alguém. Fica até o final. Eu vou estar passando o endereço da igreja e te fazendo um convite. Falarei de livros que tenho publicado e também darei dicas de onde você pode estudar teologia. Bom, pessoal, o assunto aqui na degustação teológica envolve não apenas só a teologia como estudo sistemático, como ciência. Nós também postamos aqui eventos da igreja e falamos sobre diversos assuntos ligados ao cotidiano, à vida comum. E tocamos em assuntos que fazem parte da atualidade. Então podemos falar um pouco sobre política, sobre cultura, sociedade, né? Sobre arte, sempre com sempre com um viés, né? Cristão, conservador, claro, ortodoxo, histórico, tá? E sempre na perspectiva da visão evangélica, tá bom? Mais tradicional, mas não radical, beleza? Bom, pessoal, o pessoal tá bombando na internet, né? Vídeos falando que o Malafaia, como foi incluído no inquérito da trama golpista, que eu particularmente não acredito que existiu, tá? Existiu sim baderna, existiu sim uma insatisfação por uma boa parte de eleitores do Bolsonaro contra a posse, né, contra a posse do Lula. E protestos e mais protestos ocorreram no final de 2022 e início de 2023. O fato é que no dia 8 de janeiro de 2023, pessoas foram presas por invadirem ali o espaço de atuação do Supremo Tribunal Federal. Muitas pessoas, né? Mas acho que mais de 1.500 pessoas. Já vou falar sobre isso. Agora a questão, se eu virar aqui que estou contra a luz, é que o Malafaia, desde então, como muitos outros, tem feito protestos e mais protestos, solicitando, né, a libertação desses presos. Inclusive o próprio Silas Malafaia, agora, depois de tanto movimento, né, ele está sendo inserido no inquérito. Recentemente ele postou um vídeo, veja o vídeo dele. A nossa repórter Raquel Amorim está lá no Aeroporto Internacional do Rio e ouviu o pastor Silas Malafaia quando ele saía do aeroporto. O pastor disse que vai ter que ser preso para ser calado. Vamos ver. Que democracia é essa? Isso é uma vergonha que estamos assistindo no Brasil. Eu sou um líder religioso. Eu não sou um bandido nem um moleque. Agora eu sei qual é a história. São mais de 50 vídeos denunciando os crimes de Alexandre de Moraes. Todas as manifestações, eu cito a Constituição que ele rasga. Aqui, ó, para vocês, ó. Eu dou artigo 5º, inciso 4, inciso 55, artigo 220, parágrafo 2º, artigo 53, artigo 102, artigo 129. Eu que sou criminoso. Isso é uma vergonha. O Brasil está caminhando para a venezuelização. É uma vergonha. Isso é uma vergonha! Que país é esse? Que democracia é essa? Eu não vou me calar! Vai ter que me prender para me calar! E então, na internet, vem uma onda de críticas ao STF, com razão, já vou falar sobre isso, mas estão colocando algo como se fosse perseguição religiosa. Perseguição religiosa. E há mesmo uma perseguição religiosa contra a igreja ou Silas Malafaia? Veja, o cristianismo, ele, de alguma forma, ele sempre é perseguido, tá? Se você olhar as universidades e as escolas, o espaço para se falar do cristianismo é bem curto. E isso quando existe um espaço curto. Agora, quando se trata de religiões afro, né, como candomblé, umbanda e coisas parecidas, aí se trata de cultura. Então pode, então é liberado. Agora, quando se fala de cristianismo,
já há uma censura. E mesmo que alguém venha aqui e fazer críticas ao meu vídeo, fica à vontade, não tem problema. E alguns vão querer dizer ainda que isso não é verdade, né? Que eu estou falando aqui não é verdade. Mas é claro que é verdade, né? Tratam o cristianismo como se fosse religião do homem branco opressor, aquela coisa toda. E como se demonizassem o cristianismo, né? Como se também não fizesse parte da cultura brasileira. E aí, então, nas escolas você vê a consciência, né, de cultura afro, e entre tantas coisas que você vê nesse trabalho, que eu não estou questionando essa questão, mas entre tantas coisas também dado espaço às manifestações religiosas por ser religiões afro, né? Então Umbanda, Candomblé e elementos indígenas também são apreciados como parte da cultura, né? As pessoas honestas vão admitir isso. E eu tenho vídeos, tá? Eu tenho vídeos que eu poderia pôr aqui no canal para mostrar, mas teria que expor crianças e pessoas, então não vou fazer isso. Mas quando se fala da questão do cristianismo, parece que o cristianismo também não é cultura, como se também não fosse cultura. Então, sim, o cristianismo ele perde espaços, ele é censurado, sim, em algumas áreas, né? Eu estou falando principalmente em ambientes escolares ou universitários, tá? Enfim, existem outras formas também de você perseguir o cristianismo aqui, tá? Mas não é uma perseguição radical, como existem em países onde realmente o cristianismo é proibido. Ainda nós estamos numa democracia, num país livre por enquanto, e o cristianismo aqui, ele tem liberdade, assim como outras religiões também, tá? Então, quando o pessoal coloca que o Silas Malafaia está sendo vítima de uma perseguição religiosa, eu quero dizer que eu discordo. Tá? Eu discordo, ele não está sendo vítima de perseguição religiosa. O que acontece com o Malafaia, ele pode até ser pastor, ok, mesmo com suas falhas, né? Continua sendo um pastor, não tem ser humano perfeito, e eu não concordo com o Malafaia em várias questões, mas eu concordo com ele em outras questões, ok? Ele não é um dos melhores, mas também certamente não é um dos piores pastores do Brasil. Tem gente pior, né? Mas ele não é tão ruim assim, não. Agora, ele tem sido uma voz que tem clamado por liberdade. Um dos presos de 8 de janeiro era membro da igreja dele. Morreram 8 pessoas presas no dia 8 de janeiro. Que também, se por um lado não é uma perseguição religiosa, mas é uma perseguição política, aí sim, Silas Malafaia é vítima de uma perseguição política. Porque está mesmo acontecendo uma ditadura no Brasil, uma ditadura silenciosa. Principalmente uma ditadura do judiciário. O STF tem tomado decisões, né, principalmente com a postura de Alexandre de Moraes, como se fosse um ditador de toga, né? Os presos de 8 de janeiro, por exemplo. Vamos lá. Por que eles estavam lá? Eles ficaram se manifestando vários dias antes do dia 8. Por que a polícia não expulsou eles de lá? Por que o exército não impediu a entrada deles lá no prédio? Você percebe? Que então tinha sim um plano para que eles entrassem, e como diz o Lula, né, se criasse uma narrativa do golpe. Tá? Outra coisa é quando pediram as câmeras, 84 ou 85 câmeras. Flávio Dino só deu 4 câmeras. E olha lá ainda se elas estavam completas, hein? As imagens completas. Apenas 4. As demais câmeras simplesmente sumiram. Ou seja, as imagens dessas... Não câmeras, né? As imagens, perdão. As imagens dessas 80 câmeras desapareceram. Ora, pessoal, fica difícil. Se você não tem como comprovar quem quebrou o que quebrou, o que não quebrou. Certo? Eu não apoio invasão. Mas dizer que foi uma trama golpista. Tinha velhinhos lá, pessoas com deficiência, pessoas com problema de saúde. Certo? E estão sendo julgados com penas terríveis. Uma senhora lá com mais de 60 anos, uma senhora de 70 anos, né? Com penas aí de 14 anos de prisão. Né? Uma mãe, cabeleireira, mãe de filhos aí presa, a Débora, né? Porque pichou na estátua lá no monumento de batom, gente, de batom, não foi nem tinta. Perdeu o mané, que é uma fala ridícula do Barroso, né? Tipo que um ministro que fala isso não deve ter respeito de ninguém, né? E aí a gente vai ver então que sim, o STF, o Barroso falou, vencemos o bolsonarismo, se tornou político. O Lula disse, olha, ainda bem que colocamos um companheiro, né? O Flávio Dino, que é comunista, olha só, né? Então os caras têm um lado, eles são políticos, tá? E estão sim trabalhando alinhados ao governo Lula e censurando a oposição. Essa que é a verdade.
tá? Então, eu quero só corrigir aqui que Malafaia não é vítima de uma perseguição religiosa, não nesse caso, mas sim de uma perseguição política, que é um absurdo o que fizeram com Malafaia, tá? E é um absurdo o que fazem com o presidente Jair Bolsonaro também, o ex-presidente, né, que nem foi julgado ainda, está sendo proibido, né, de falar. Gente, alguém é censurado de falar, é um absurdo. Eu vou colocar para vocês uma fala do Sérgio Moro agora sobre isso. Eu nunca vi a Polícia Federal solicitar autorização para que um policial ficasse dentro da casa de alguém em prisão domiciliar. Se isso for autorizado, será mais um excesso. Eu, na verdade, critiquei quando foram impostas essas medidas cautelares ao ex-presidente Bolsonaro. Me parecem absolutamente exageradas. Primeiro a censura e depois prisão domiciliar. O Lula nunca foi submetido a medidas equivalentes. Antes, inclusive, do julgamento, ele dava entrevistas com abundância e sempre foi muito duro nas suas palavras contra juízes e promotores. E esse tipo de restrições, elas acabam até afetando a credibilidade do processo. Primeiro, não pode proibir alguém de falar, né, se defender perante a opinião pública. E depois, a questão de risco de fuga, me parece que não existe nenhum elemento concreto. Esse pedido do diretor da Polícia Federal de colocar alguém dentro da casa é absolutamente extravagante. O que a gente tem visto, infelizmente, nos últimos meses, tem sido uma escalada cada vez maior disso. E eu tenho reiterado, o país precisa de distensionamento. Bom, é isso, pessoal. Eu quero finalizar dizendo que eu apoio o Silas Malafaia. Eu espero que justiça seja feita. Uma pena leve, eu acho que é necessário para o pessoal de 8 de janeiro de 2023, mas não uma pena como golpistas, terroristas, porque eles não fizeram isso, eles não são isso. Isso foi uma narrativa construída, sem provas, um inquérito do fim do mundo, tá? Com uma perseguição realmente inédita a partir do judiciário nesse país. Fica aqui meu protesto contra que o Brasil não se silencie, porque nós estamos caminhando para uma ditadura, e eu já falei isso em outros vídeos. Esse aqui, ó, Lula e o comunismo, tá vendo? Tá vendo? Só acha no meu canal e você vai ver o que eu falo. O PT tem um projeto de não sair do poder, tá? Isso é fato, eu mostro claramente as falas dos vídeos. E eu tenho um outro vídeo falando aqui, ó, evangélicos contra a ditadura. Entra aí no meu canal, tá bom? Pessoal, por favor, não tem a ver com esquerda e direita. Tem a ver com liberdade de expressão e justiça sendo feita corretamente e não como está sendo feita. Fecho aqui o meu vídeo com as palavras do reverendo Augustus Nicodemos, que também vai em favor e em apoio ao Silas Malafaia, tá bom? E depois fecho ainda com a palavra do Hernandes Dias Lopes, falando até que ponto nós obedecemos às autoridades civis, tá bom? Porque as autoridades estão abaixo de Deus. Até o próximo vídeo e fica aí até o final que eu vou dar umas dicas para você. Abraço. Olá pessoal, aqui é o pastor Augustus Nicodemos. Pensei bastante antes de me pronunciar a respeito do episódio Silas Malafaia. É do conhecimento de todos que eu discordo de Silas em questões teológicas e também da maneira como a linguagem é usada. Entretanto, eu queria separar as coisas. Trata-se do assédio ou de uma atitude que foi tomada com um líder religioso que não tem qualquer fundamento, de ser parado pela Polícia Federal, ter o seu passaporte tomado, seu celular tomado e depois áudios vazados, sem que tenha havido crime, a não ser crime de opinião, que não existe. Por enquanto, nós estamos num país onde existe liberdade de expressão, de opinião e de religião. Os juízes foram instituídos por Deus para julgar de maneira justa e emitir sentenças justas. Eles haverão de dar contas a Deus. E enquanto Deus não os traz à justiça, cabe-nos protestar, como estou protestando aqui, preocupado com o que vai haver com o nosso país, quando até mesmo os direitos civis fundamentais, como expressão, liberdade de expressão, de fé, de crença, de opinião, são garantidos pela Constituição e parece que relegados ao desprezo ou se tornado irrelevantes com uma canetada. Oremos pelo Brasil, para que essa liberdade que nos foi dada não seja tomada e nós não sejamos como países onde é proibido dizer o que se pensa. Esse é o nosso tema, o colapso de uma nação. Quando a religião se une ao Estado, ela perde a sua capacidade de transmitir a palavra de Deus. E quando a política tenta controlar a religião, e quando a religião é sujeita ao Estado, então nós estamos vivendo uma época de crise sem precedentes. Quando os poderosos granjeiam suas riquezas
desonestamente, e o Estado e a religião se calam, ela então está à beira do abismo. O que estava acontecendo? A violência estava existindo, os fortes oprimindo os fracos, tirando a liberdade deles, as cortes favorecendo os poderosos, os sacerdotes totalmente calados e omissos diante da injustiça. E então, diante desse cenário, onde o Estado e a religião, além de estarem unidas, elas não combatem o mal, elas não denunciam a injustiça, elas não confrontam o pecado, a nação está certamente à beira do abismo. A Bíblia diz que Deus fala muitas vezes ao homem, quando ele endurece a sua cerviz, ele não se arrepende, ele é quebrado repentinamente, sem que haja cura. E é isso que está acontecendo aqui. Ou seja, não tem nada mais perigoso para uma pessoa, para uma família, para uma nação, do que eu dizer: chega, agora eu não estou mais junto, agora eu vou entregar a vocês a consequência dos pecados de vocês. A nação corrompida em seus valores morais é a causa da chegada do juízo. O que o homem semear, isso ele ceifará. Vimos aqui a consequência, agora vamos ver a causa desse juízo. Gente miserável, pobre, necessitada, você trata com o quê? Com misericórdia, com socorro, com ajuda. Eles não, eles queriam destruir, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Ou seja, acaba que condenar o justo virou uma coisa barata, eles vendem o justo por qualquer preço, e em virtude disso, o rei não faz nada, os juízes não só não fazem nada, mas aumentam o problema, e os sacerdotes, que deveriam ser a consciência do Estado. A igreja não pode ser unida ao Estado, mancomunada com o Estado, aliançada com o Estado, porque ela tem que ter liberdade, independência para exercer voz profética. Os sacerdotes também não falam nada. Significa amar mais a injustiça do que a misericórdia. Agora preste atenção, esse tipo que está comprando o pobre, esses juízes que estão vendendo sentença, esses sacerdotes que dizem: não, aqui é o templo do rei, aqui não vem falar de Bíblia não, aqui é nós que controlamos. Esse povo está todo ele no sábado na igreja. Estão percebendo isso? O perigo das pessoas juntarem uma vida completamente corrompida com religião e achar que está tudo bem. O pecado é o opróbrio das nações. Nenhuma nação permanece de pé se ela se corrompe internamente. Isso é um alerta para o Brasil, isso é um alerta para o mundo. E é claro que isso não se aplica apenas a nações, isso se aplica a mim, a você, a nós. Oxalá que os nossos líderes dos poderes constituídos pudessem ler Amós, entender Amós. Oxalá que todos nós pudéssemos entender que o Deus de Amós é o nosso Deus, e Ele não tolera injustiça. Estudar a Bíblia é olhar para fora dos muros da igreja, do eclesiástico. Até que ponto um cidadão deve obedecer às autoridades constituídas? É obediência cega? É obediência incondicional? Ou a autoridade constituída, não importa se é um rei, se é um presidente, se é um primeiro-ministro, se é um governador, não importa. Toda pessoa que governa, ela está debaixo do governo de Deus. E nenhum de nós está obrigado e nem deve obedecer uma autoridade constituída, seja ela quem for, se isso nos faz violar nossa consciência, se isso nos faz desobedecer a um princípio absoluto de Deus. Assim como lá na Babilônia, os amigos de Daniel falaram para Nabucodonosor: ó, Nabucodonosor, fique sabendo de uma coisa, nós não vamos adorar a imagem que você levantou. Se Deus quiser nos livrar, tem poder para nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, nós estamos prontos a morrer, mas nós não vamos obedecer, porque a autoridade humana não tem poder absoluto só o Deus Todo-Poderoso que tem. Foi o mesmo que os apóstolos fizeram em Jerusalém, quando o Sinédrio deu ordens para eles não pregarem no nome de Jesus, e eles responderam: antes importa obedecer a Deus que aos homens. Deus está aqui levantando gente que teme a Ele, e toda pessoa que teme a Deus não tem medo dos homens. Preste atenção nisso. Eu vou repetir: toda pessoa que teme a Deus não tem medo dos homens. Quero deixar o convite para você conhecer a nossa igreja. Nós estamos ali na Avenida Pauliceia, número 1200, certo? Sobreloja. Ou seja, ficamos no andar superior do prédio, ok? Ali na Batista Fraternidade, os cultos acontecem aos domingos, às 9h30 da manhã, e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Você é nosso convidado. Você é nossa convidada. Ok? Bom, e lembrando que aqui é o bairro Laranjeiras, na cidade de Caieiras, São Paulo, tá bom? Então esperamos vocês lá para participar conosco. Tem a imagem da igreja, né, de alguns momentos de culto. Certamente você irá se alegrar muito conosco lá. Principalmente você, que está afastado da igreja, que está sem congregar,
né? Ou você que nunca foi da igreja e está vendo o vídeo aqui, venha participar, venha estar conosco, tá? E os que querem nos visitar, os irmãos que estão já congregados e querem nos conhecer, nos visitar, são bem-vindos também, tá? Deus abençoe a todos. E você, se quiser, pode me ajudar, tá? Eu não tenho um canal monetizado, a minha pretensão nem sequer é ser um youtuber, mas a gente compra um material aqui, né? Eu sempre estou comprando materiais, livros, e isso amplia, né, o nosso conhecimento e nos ajuda a compartilhar com vocês aquilo que a gente encontra nos livros, tá? E então fica aí, se você acredita, né, que pode nos ajudar com qualquer quantia, tá aí o WhatsApp. Fique à vontade para ajudar, tá bom? Também escrevi 2 livros, queridos, na área pastoral e na área eclesiológica, e eu gostaria que você adquirisse. Eu tenho aqui o Ministério Pastoral, Conselho para Jovens Pastores e Vocacionados, publicado pela editora OBPC, editora oficial das Igrejas do Brasil para Cristo, certo? E tem esse outro aqui também, o livro Uma Comunidade Pastoral e Missional, pela editora Lucel. Bom, ambos os livros estão disponíveis quando você pode acessar o site da editora, editoraobpc.com.br, que está aí na tela, ou então você pode também, através do e-mail bp.domenicali@gmail.com, adquirir, né, esse livro, ou os 2 livros, ou um deles, tá? E eu também, por meio desse e-mail, tá? Eu atendo convites para pregar, ou palestrar, ou até ministrar algum curso específico na sua igreja, caso você queira, tá bom? E aí a gente leva os livros e deixamos à disposição dos irmãos, ok? Bom, eu quero dar dicas de onde estudar teologia, onde você pode estudar teologia. Eu tenho graduação e pós-graduação pela Faculdade Teológica Sul-Americana, FTSA, e eu indico. Ela tem nota excelente no MEC e é focada em ministério pastoral e também em missões. É uma faculdade muito boa, tá? Com reconhecimento pelo MEC. Aí lá tem bacharel em teologia, tem pós-graduação que são especializações, né, lato sensu, em diversas áreas, e também mestrado e doutorado. Então eu recomendo, tá aí o site, tá, da faculdade, aí entra no site e pesquisa. Tem cursos presenciais e online. Você pode estudar, se você morar aí no Paraná, né, em Londrina, você pode frequentar presencialmente a faculdade. Se você estuda em qualquer lugar do Brasil ou até no exterior, você pode estudar online, tá bom? Tenho certeza que vai ser uma bênção na tua vida. E tem também a FABAPAR, Faculdade Batista do Paraná. Aí também fiz pós-graduação aí, tá? E tenho certeza que vai ser uma boa estudar numa dessas 2 instituições que você escolher. Com certeza você terá uma boa qualidade de ensino, tá bom? Agora, se você quer fazer cursos livres, ou seja, cursos que não têm o reconhecimento do MEC, mas são cursos que te preparam muito para o ministério, chamamos eles de cursos livres, né? Então você pode fazer aí o ESUTES, tá? Eu indico, tem uma metodologia boa de estudo, você pode levar uma extensão aí para sua igreja, formar um grupo para estudar, né? Tem um tutor aí presencial e ao mesmo tempo estudar online, ou estudar totalmente online, tá? A ESUTES há anos e anos, né? Algumas décadas aí vem formando pessoas e tem um material muito bom, tá? Então eu recomendo. Tá aí o site da ESUTES também. E curso livre, tá? E aí você tem também o curso, o IBBC, tá? Instituto Bíblico Brasil para Cristo, né? O órgão oficial de teologia das igrejas do Brasil para Cristo, onde eu sou um dos professores que atuo lá. E vou mostrar para você agora o IBBC, tá bom? É isso aí, pessoal. Estamos aqui no IBBC, aqui na rua Iris Leonor, aqui na região do Mandaqui. Eu estou aqui com o diretor, que é o Roberto Wagner, professor, para vocês conhecerem, tá? E aqui é a nossa irmã Rose, que é diretora local aqui no IBBC Mandaqui, tá? E aí, eu estou aqui hoje para participar de uma aula com eles, né? Vou ter a alegria de ministrar aula de teologia pastoral.
e vamos ver no que dá. E aí, para vocês conhecerem um pouquinho mais, aqui o pessoal também tem o pessoal da Missão Desafio que trabalha aqui, alguns escritórios. E vale a pena, tá? IBBC é idôneo, forma bastante gente. E eu faço esse vídeo já para convidar a galera que quiser estudar aqui no Mandaki ou levar um núcleo para sua igreja, para sua casa. Beleza? Deus abençoe você. Já já eu mostro mais no vídeo. É isso aí, pessoal. Isso aqui é o IBBC, é uma das salas do IBBC, onde eu estou dando aula de teologia pastoral. Você pode vir estudar aqui no IBBC também com essa galera ou fazer o curso online, ok? E eu estou com esses abençoados aqui, ó, só gente boa, de vários times, né? A turma vai mandando um oi, né? Tem uma galera que faltou hoje, quando soube que era eu, não veio. E nós temos também uma turma online, olha, o curso é online, olha que legal aí, ó. A galerinha do online, né? Então, é isso aí, galera. E é isso, você pode fazer o curso presencial aqui no Mandaki, na rua Iris Leonor, São Paulo, ou à distância, onde você estiver. IBBC, se você não vem no IBBC, o IBBC vai até você, falou? Ó, beijo, vem estudar teologia. Abraço. Excelsis Deus.